Eu sou o Matheus Martins e este é o primeiro vídeo dos nossos vídeos de recomendação de livros teológicos, outros temas que nos der na telha. Hoje nós iremos falar sobre a Magnum Opus daquele que é um dos reformadores mais esquecidos ou menos conhecidos no nosso contexto brasileiro, dentre os principais reformadores, né? O Philip Melanchthon. A obra de hoje é Conceitos Básicos da Teologia. Foi publicado pela editora Repositório Cristão no finalzinho do ano de 2023. Nós temos pouquíssimos livros de Philip Melanchthon publicados aqui no Brasil e esse também não tem muito tempo que foi publicado. Este livro é tão interessante e importante ao ponto de Lutero dizer o seguinte, que este é o melhor livro depois das Sagradas Escrituras. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre ele, apenas contextualizando vocês acerca de Melanchthon. Philip Melanchthon vai nascer ali no finalzinho do século XV, em 1497. E desde muito cedo ele ficou conhecido já como um prodígio teológico, um tipo de gênio, porque aos 11 anos ele já dominava o latim. Aos 21 anos, aos 13 anos, ele vai ingressar na Universidade de Heidelberg. E aos 21 anos, ele já era professor de grego na Universidade de Wittenberg. E foi lá que ele conheceu Martinho Lutero, que se impressionou com as suas habilidades intelectuais, o seu domínio do grego, e incentivou ele a se aprofundar nos estudos teológicos e participar da tradução do Novo Testamento. E embora tivesse uma profunda formação filosófica e humanista, Lutero acabou direcionando e incentivando ele a se aprofundar nesses estudos teológicos. E o Melanchthon foi responsável pela publicação de obras importantes da época da Reforma, como a Confissão de Augsburgo, a Apologia de Augsburgo e o seu comentário a Romanos, que fez nascer a Loci Communis e que é a base da obra que nós temos hoje. Essa Loci Communis, que foi a primeira versão do que nós temos aqui como a versão final, foi publicada em 1521 e é muito provavelmente o primeiro tratado teológico da Reforma Protestante. Então vocês já podem ver o tamanho da importância ou de quão valiosa é a obra que nós temos em mão, que ela foi sendo desenvolvida, foi sendo editada por ele ao longo do tempo, até chegarmos a essa versão final que é de 1559. Agora, entrando mais na obra, especificamente, introduzindo a obra, ele vai se destacar, quando a gente tem em vista aquele contexto histórico da época dele, principalmente por causa do seu forte apelo ao respaldo bíblico. Então, apesar da sua formação humanista, Melanchthon, ele se diferenciou porque ele foi um dos pioneiros nessa forma de fazer teologia, principalmente buscando ter um amparo e um referenciamento bíblico. Quando a gente olha ali para o contexto da escolástica medieval, a gente vai perceber que as obras teológicas acabavam por ter uma argumentação primordialmente baseada em argumentos externos ou autoridades externas. E Melanchthon meio que vai romper com esse costume, com essa forma de fazer teologia e vai ser pioneiro de tal maneira que ele vai influenciar não apenas os reformadores da época, como toda a teologia que veio depois disso, né? Até a nossa forma de fazer teologia hoje. Hoje é muito comum a gente ler obra teológica e a gente sempre vê ali uma base exegética, ou pelo menos muitos usam a Bíblia apenas como texto prova, mas a gente já está acostumado a uma maneira de fazer teologia onde você sempre tem um texto bíblico em mente, ou que fundamente aquilo que o autor está argumentando. Então, Melanchthon foi um dos primeiros a ter essa maneira de fazer teologia, ou de escrever teologia, que não era tão comum na época. Ao decorrer da leitura, fica muito evidente para a gente que Melanchthon tinha as escrituras como autoridade suprema. Ele dá um valor muito grande, também é algo lindo de se notar aqui, à autoridade da igreja, uma visão muito rica acerca da igreja, mas você percebe de maneira muito clara a visão que ele tinha acerca das escrituras, essa autoridade que ele dava para as escrituras. As Loci Communis, que foi o que deu a primeira origem para essa obra, vieram das suas anotações sobre os seus estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Alguns alunos vazaram essas anotações, né? Vazaram essas suas palestras, essas suas aulas que ele estava escrevendo, o que acabou por obrigar Melanchthon a publicar a obra. E aí, com o passar do tempo, ela foi tendo diversas edições e melhorias que Melanchthon foi fazendo na sua obra, até chegar nas nossas mãos os conceitos básicos da teologia.
O objetivo de Melanchthon com essa obra fica muito claro logo no início. Aqui na página 15 eu vou ler um texto para vocês. Ele escreveu ela para equipar, né, o que ele chama de os cristãos piedosos no caminho da fé. Ele gostaria que o cristão tivesse um conhecimento ou uma fé madura a partir dos principais artigos da doutrina cristã. E ele vai dizer, é interessante a gente notar que ele não escreve essa obra para ganhar discussões teológicas, o que era muito comum naquele período e importante. Ele participou de outras discussões, inclusive participou com Lutero na discussão do livre-arbítrio, que a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto daqui a pouco. Mas ele não escreve essa obra tendo isso em mente. Ele escreve com outro objetivo. Ele vai dizer aqui na página 15: Não as criei ou compilei com ambição, desavenças, emulação ou com o objetivo de promover controvérsias. A princípio, eu fiz isso para minha própria instrução e em seguida para auxiliar os estudos honestos e piedosos daqueles que liam essas passagens. Então, o Melanchthon ele vai ter uma ênfase aqui em buscar a edificação do corpo de Cristo. Ele não quer simplesmente vencer discussões. Agora, duas características notáveis que a gente pode elencar sobre essa obra é, primeiro, Melanchthon não vai utilizar, diferente de muitos dos seus contemporâneos, o seu vasto conhecimento intelectual para nos trazer uma obra complexa ou de difícil acesso. Pelo contrário, ele vai utilizar esse seu vasto conhecimento intelectual para lidar com temas profundos e complexos, mas de maneira acessível e clara. Então, ele não tem o interesse de fazer uma obra que não seria lida ou não seria compreendida. A gente tem aqui uma obra que trata de muitos temas importantes, muitos temas difíceis, mas que não tem uma linguagem difícil. Um segundo aspecto que eu acho notável aqui é a mentalidade cristocêntrica de Melanchthon. Você vai observar que desde quando ele trata da Trindade, até mesmo aspectos antropológicos, eclesiológicos, ele sempre vai ter como alvo Cristo. Ele tem uma mentalidade voltada para Cristo. Ele quer conduzir o leitor ao verdadeiro conhecimento de Cristo. Eu até anotei aqui uma fala dele, que ele diz o seguinte, abre aspas, a preocupação primordial e suprema do ser humano deve ser aprender a verdadeira doutrina sobre Deus. E para ele, né, ele completa logo depois, quem nos conduz a esse conhecimento de Deus é Cristo Jesus. Então, nós temos aqui uma obra que é cristocêntrica. E no capítulo 1, intitulado Deus, Melanchthon vai nos oferecer uma descrição da divindade, constatando a visão bíblica da visão platônica. Ele vai destacar a limitação da nossa imaginação humana e das especulações filosóficas na busca pela compreensão de Deus. Então ele vai enfatizar constantemente que Deus é compreendido a maneira como ele mesmo se revela. E é por meio das Escrituras o principal meio pelo qual nós podemos conhecer Deus. Ele vai ressaltar essa importância da autorrevelação de Deus por meio das Escrituras. Ele vai argumentar também de maneira clara e fundamentada nas Escrituras sobre a triunidade de Deus, a pessoalidade do Espírito. Ele trata de maneira muito rica, também vale notar, acerca da doutrina do Espírito Santo. Além disso, ele vai defender doutrinas históricas fundamentais como a geração eterna do Filho, a união hipostática de Cristo e a pessoalidade do Espírito, como eu citei anteriormente. E estou pegando a minha colinha aqui, né? Ele vai utilizar muitas referências tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Isso é também muito legal de notar, que Melanchthon, ele utiliza uma vasta referencial bíblico do Antigo Testamento para argumentar questões e doutrinas que muitas vezes ou comumente a gente vê apenas sendo fundamentadas no Novo Testamento. Então ele mostra uma abordagem e ele mostra ter um conhecimento profundo da escritura hebraica, vamos dizer assim. O capítulo que Melanchthon desenvolve a questão do livre-arbítrio é particularmente interessante quando nós temos em vista que ele foi tanto professor quanto aluno de Lutero, e ele participou ativamente do debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã. É muito explícito que ele vai negar a visão pelagiana acerca do livre-arbítrio, a visão pelagiana de que o homem tem a capacidade por si só de alcançar ou de fazer algum bem espiritual, e também vai explicitamente contrastar e negar a visão da Igreja Romana sobre o livre-arbítrio da época. Além disso, ele vai também falar sobre o perigo das influências platônicas e aristotélicas
na visão acerca da razão humana. Ele vai dizer que é muito prejudicial, né, essas influências para a nossa compreensão da condição humana e vai enfatizar uma compreensão bíblica acerca do estado da depravação humana. Para Melancton, o homem estava depravado de tal maneira que ele não poderia alcançar o bem espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Agora é interessante notar que, apesar de participar desse debate ferrenho entre Lutero e Erasmo de Roterdã, parece que ao longo dos anos ele foi meio que suavizando a sua teologia acerca do livre-arbítrio. Lá no início ele tinha talvez uma visão onde ele enfatizava mais uma depravação humana e a sua incapacidade de alcançar o bem espiritual. E já no desenvolvimento ao longo dos anos, e o que a gente pode encontrar aqui nesta obra é que, apesar de ele admitir que o homem não pode fazer esse esforço por si só, o homem não pode alcançar o bem espiritual, ele precisa de um auxílio do Espírito Santo, a gente vai perceber também que há uma grande ênfase e ele consegue deixar algo para o homem, ainda consegue deixar uma grande ênfase na capacidade do homem de fazer escolhas, ainda que ele nunca passe para um lado pelagiano. Ao meu entender, a visão que Melancton vai desenvolver aqui nessa obra já, na sua última edição, né, de 1559, ele acaba dando muito espaço, vamos dizer assim, ou muito poder para a razão humana. Ele vai acabar se distanciando bastante da visão ali de Lutero, de Calvino, inclusive da visão de Lutero que ele se aliou anos antes. Ele vai dizer que, por exemplo, ele vai usar o exemplo de Saul. Como Saul resistiu o Espírito por sua própria vontade, o homem também pode resistir à obra do Espírito. Então é necessário que o homem ouça e sustente com a ajuda do Espírito, né? Ele sempre coloca isso, né? Então o homem precisa ouvir, o homem precisa sustentar, mas ele precisa da ajuda do Espírito para sustentar e se esforçar para consentir naquilo que o Espírito Santo quer fazer. Nessa luta, ou nessa guerra, né? O Espírito ou o homem, a vontade do homem não fica inativa. Então, assim, eu entendo que o Melancton acaba sendo muito ambíguo e às vezes até mesmo contraditório nas suas colocações. Se por um lado ele admite a incapacidade do homem por si só, a necessidade do homem da graça, por outro lado ele dá um poder ao homem de resistir, dá um poder ao homem de dizer que a vontade do homem não fica inativa no sentido de que ela precisa cooperar. Em alguns momentos, esses argumentos eles acabam sendo incongruentes. Para o leitor reformado, se você vier de uma tradição reformada assim como eu, isso pode incomodar um pouco na leitura desta obra. Se você não alinhar as suas expectativas, não estiver firmemente convicto das doutrinas da graça, ou não chegar a essa obra com as expectativas alinhadas acerca do que você pode aprender aqui, você irá se incomodar ou irá acabar por desprezar a obra que você tem em mãos. Porque, assim, eu diria que os pontos mais fracos dessa obra são justamente aqueles pontos que ficaram conhecidos como os mais enfatizados ou importantes para os reformados. Como, por exemplo, quando ele vai falar de predestinação. O capítulo onde ele trata da predestinação foi um capítulo pouco desenvolvido e com uma argumentação pouco convincente. E eu diria que é um dos pontos mais fracos da obra que nós temos em mãos. E apesar de essa obra ter se fundamentado e iniciado com seus estudos em Romanos, ele vai abordar de maneira muito superficial os textos que Paulo fala sobre eleição, afirmando apenas que o Senhor, né, eu anotei aqui, aprova e escolhe aqueles que obedecem à vocação. E que os eleitos são aqueles que, pela fé, apreendem a misericórdia prometida por Cristo. Sobre Romanos 9, por exemplo, o Melancton limita-se a dizer que o capítulo não difere da ideia que ele apresenta, sem se aprofundar na exposição do texto. Então, assim, se você for ler conceitos básicos da teologia, buscando um desenvolvimento acerca da predestinação, você vai se decepcionar. É muito curioso, e aqui eu chamo a sua atenção, que você pode, ao meu ver, notar todos aqueles principais pontos que ficaram conhecidos como pontos dos remonstrantes, ficaram conhecidos como os pontos dos arminianos. Eu consegui notar todos esses pontos na obra de Melancton, ainda que a obra de Melancton seja anterior ao nascimento de Armínio. Por exemplo, a gente vai encontrar aqui uma ênfase na vontade de Deus pela salvação de todas as pessoas.
A gente vai encontrar aqui a ideia da eleição como corporativa e condicional, a possibilidade da perda de salvação e uma ação salvífica, porém resistível, do Espírito Santo no homem. Embora ainda existam discussões entre os próprios luteranos, né, que foram os que acabaram estudando mais a obra de Melanchthon acerca desses temas, fica muito evidente que a posição soteriológica de Melanchthon é uma posição sinergista. Pelo menos ao meu ver, a conclusão que eu cheguei e que muitos teólogos luteranos e reformados sustentam é que Melanchthon, ao desenvolver a sua teologia ao longo dos anos, chegou a uma conclusão de salvação sinergista. Dito isso, independente da sua linha teológica, da sua linha denominacional, nós temos aqui uma obra riquíssima, muito vasta e que vai abordar muitas questões acerca da natureza de Deus, acerca da natureza humana, do Evangelho e da relação entre a lei e o Evangelho. A gente não pode esquecer que Melanchthon foi sim muito influenciado por Lutero, e a gente vai ver isso explicitamente ou muito claramente quando ele vai lidar acerca dessa tensão entre a lei e a graça, a lei e o Evangelho de Cristo Jesus. Gostaria de ler com vocês algo que ele vai falar aqui na página 162. Ele vai enfatizar muito a palavra que Paulo vai usar ali aos Romanos, gratuitamente. Ele vai dizer da obra gratuita. Ele vai dizer o seguinte: pois essa palavra gratuitamente, por causa de Cristo, faz a diferença entre a lei e o Evangelho. Se não compreendermos essa particularidade da promessa gratuita, a dúvida persistirá em nossas mentes, e o Evangelho se tornará uma lei, não trazendo uma certeza maior do perdão dos pecados ou da justificação do que a lei ou o julgamento natural da razão. E ele está num contexto aqui de Romanos 4,16, onde ele cita: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. Ele vai dizer que Paulo enfatiza diligentemente e frequentemente esta palavra gratuitamente para os leitores romanos. Então, para Melanchthon, é muito importante compreender a questão da oferta gratuita do Evangelho em comparação, em contraste com a lei, porque ele vai dizer que é por meio disso que a gente tem claro o perdão diante de Deus. Abre aspas. São concedidos gratuitamente, ou seja, e está falando da justificação, não por causa de nossa dignidade. Então, no capítulo seguinte, de onde ele trata isso do Evangelho, Melanchthon define os conceitos de fé, graça e justificação, repetindo constantemente que os méritos da salvação pertencem inteiramente a Cristo. Então, se a gente voltar um pouco à questão do livre-arbítrio, ainda que a gente possa achar ele um pouco ambíguo, ou até mesmo incongruente nas suas argumentações, e isso é uma crítica que deve ser feita, Melanchthon não tinha uma visão do homem como tendo mérito na sua própria salvação. Ele vai dizer que todos os méritos estão em Cristo. Nos encaminhando para o fim desse vídeo, Melanchthon vai encerrar a obra com uma primorosa apresentação acerca da doutrina da liberdade cristã, de uma forma muito pastoral e convincente. Ele explica o significado da verdadeira liberdade que o cristão tem em Cristo Jesus, se fundamentando ali em João 8,36. Ele vai dizer que Jesus Cristo liberta eternamente o seu povo da escravidão do pecado, da ira divina, da morte espiritual, da corrupção da vontade, da maldição da lei e dos rituais humanos. Então Melanchthon vai concluir que, por meio de Cristo, o cristão é verdadeiramente livre e possui paz com Deus. Agora, eu gostaria de fazer as recomendações finais daqueles que podem ter proveito com essa obra. Primeiro, a gente precisa ter em mente que conceitos básicos da teologia é um marco na história da teologia cristã e principalmente da teologia dos reformadores e da teologia protestante. A sua versão inicial, né, de 1521, foi muito provavelmente, como eu citei no início, o primeiro tratado teológico da Reforma. E eu diria que para os estudantes de teologia, interessados em teologia histórica, teologia dos reformadores, e principalmente para aqueles que têm um interesse na teologia e na sua relação com a filosofia, você está diante de uma obra muito importante e de imprescindível estudo.
Você deve ler, deve sim estudar a obra de Melanchthon, ainda que você possa ter discordâncias, ou não. Talvez você seja um teólogo luterano, ou até mesmo arminiano. Aqui você vai poder ter a fonte de um dos primeiros tratados teológicos da Reforma. Você tem a oportunidade de conhecer a maneira como os reformadores viam a igreja, viam a primazia das escrituras. Você vai ver aqui Melanchthon dialogando muito com a literatura clássica, dialogando com os argumentos platônicos, os argumentos filosóficos de Aristóteles. Então você vai ter alguém que era versado na filosofia humanista da época. Se você tem interesse entre essa relação da teologia, da filosofia, essa é uma obra que você vai gostar muito. Eu não diria que se você está iniciando o estudo da teologia agora, ainda não leu as obras mais contemporâneas e tudo, talvez essa obra não seja para você no momento, né? Você pode, claro, ler, mas eu diria que para aqueles que estão procurando se aprofundar na teologia histórica, por que não começar pela própria obra dos reformadores, né? Não só ler obras contemporâneas que falam da teologia dos reformadores, mas ler as principais obras dos reformadores. E aí entra também, né, a obra de Lutero acerca do livre-arbítrio, as Institutas de João Calvino, e eu colocaria essa aqui como uma das principais obras também dos reformadores. Agora, já encerrando o vídeo, para vocês que talvez tenham uma convicção calvinista mais forte e possam ter se desanimado com o que nós falamos acerca do livre-arbítrio, acerca de como Melanchthon tratou a predestinação e a eleição, eu gostaria de trazer uma nota muito importante ou interessante. É que João Calvino não apenas prefaciou a obra de Melanchthon, a versão de 1046, onde ele demonstra sua profunda admiração por Philippe Melanchthon, como também apoiou fortemente a edição francesa, a publicação, a tradução da edição francesa de conceitos básicos da teologia. E em tempos onde nós vemos aí uma guerra teológica muito infantil e pouco frutífera por pessoas com ideias extremistas, eu gostaria de encerrar esse vídeo lendo para vocês uma citação do próprio Calvino. Aqui você encontra o prefácio que Calvino escreveu, tá bom? Abre aspas. Pareceu-nos aconselhável, tanto para mim quanto para meus irmãos, informar os leitores sobre o fruto que podem colher do presente livro, a fim de incentivá-los e dar-lhes coragem para aplicar seu estudo a ele. Ele continua depois. Você encontrará aqui um breve compêndio das coisas que um cristão deve saber para se guiar no caminho da salvação. Se João Calvino, apesar de reconhecer que ele mesmo diz, Melanchthon parece reservar algo para o homem, deixar algum poder para a vontade humana, mas se ele foi capaz de prefaciar e fazer tamanha recomendação para a obra, né, e muito provavelmente ser edificado pela obra de Melanchthon e reconhecer a sua importância, o seu valor histórico e teológico, quem somos nós, né, para desprezarmos uma obra como essa? Então fica aqui a minha recomendação para você que é estudante de teologia, para você que quer conhecer a teologia dos reformadores, para você que tem um interesse em literatura clássica, em filosofia e na sua relação com a teologia, Conceitos Básicos da Teologia, publicado pela editora Repositório Cristão. Leia. E se você gostou desse vídeo, tem talvez recomendações para dar de livros que você gostaria de ver aqui no canal, deixe seu comentário. Eu não tenho muito o jeito de youtuber, não sei falar como youtuber, mas enfim, eu quero trazer aqui um conteúdo teológico edificante, quero trazer as obras que vocês mais buscam conhecer, e eu gostaria de convidar você a se inscrever e a trazer recomendações, sugestões, feedbacks positivos ou negativos nos comentários. Fiquem à vontade e até a próxima.